Bom, uma vez mais, muito bom dia. O Dr. Rui Monteiro fez-me esta amável partida de me colocar nesta condição tão prestigiante, mas sobretudo tão incómoda, ao lado destes senhores, que eu, por uma questão da agilidade do tempo, me vão permitir que, face ao prestígio profissional, académico, dispensarão apresentações, mas sobretudo pontuando sempre esta ideia. O Dr. Pedro Pina vai ter a espinhosa missão de controlar o tempo. E, portanto, essa diria eu que é a única tarefa, para além da atenção e da aprendizagem que decorrer das diferentes intervenções que vamos ter ao longo desta hora e meia, é essa a previsão que temos para as intervenções, e esperando que o exercício de cada uma delas mesma seja respeitosa ao tempo. Nós vamos dar início ao painel de intervenções, que é composto, como já é possível verificar no slide, com o Dr. José Poças, médico, diretor do Serviço Clínico do Centro Hospitalar. Temos de seguida o Dr. Pedro Pita Barros, professor de Economia de Saúde na Nova School of Business and Economics. O Dr. Manuel Lopes, professor investigador da Universidade de Évora e membro do Conselho Geral da Fundação para a Saúde. E o Dr. Constantino Secalarides, médico, professor, catedrático, jubilado de Políticas de Administração de Saúde na Escola Nacional de Saúde Pública e membro do Conselho Geral da Fundação para a Saúde. Posto isto, e sem mais delongas, eu dava a palavra ao Dr. José Poças, a quem me foi pedido para lhe dizer que tem exatamente 30 minutos. Este fundo não foi escolhido por acaso. Eu penso que no fim haverá quem diga que vamos a descer a escada e outros fomos a subir a escada. Eu tenho refletido imenso sobre esta problemática e, portanto, aquilo que vou apresentar e que para o ano irei publicar um livro. Este ano vou publicar um outro, mas não é sobre isto exatamente. É fruto de uma longa caminhada de mais de 30 anos a refletir e a publicar. Um dos ditames da ética diz-nos que nós, perante um doente que está em paragem cardiorrespiratória, temos que saber decidir. E o decidir pode ser decidir não fazer nada, não é legítimo, decidir começar e continuar, ou decidir começar e parar. E aquilo que, em termos figurativos, eu acho que nós temos neste momento perante nós, é um serviço que o poder político nos está a entregar e que praticamente nos está a entregar um quase cadáver, está-nos a mandar reanimar. E, portanto, é sobre isto que nós temos que refletir. Há duas formas de matar alguém ou matar um sistema, o que quiserem. Um provavelmente é indolor, mas é rápido, e o outro é muito mais é infalível, é lento e é por estrangulamento. Eu acho que é aquilo que estão a fazer ao SNS. Eu partilho muito desta frase dita por um dos meus autores preferidos, que é George Orwell, e em tempo de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário, e é aquilo que é com esta postura que eu vou aqui apresentar algumas ideias, umas que li e outras que são as minhas ideias. Começava por dizer que nos últimos 2 anos foram publicados alguns livros importantes. Eu começava pelo do meu amigo Fragata, que dizia que o sistema de saúde como está não é sustentável. Ele não se referia só ao SNS, referia-se ao sistema global de saúde, porque o Sistema Nacional, o Serviço Nacional de Saúde não é o único ator. E aquilo que António Arnaud publicou com João Semedo, eu era amigo do João Semedo, o António Arnaud era alguém que eu tinha um enorme respeito, mas nunca o conheci pessoalmente. E do livro podem ler, eu vou só dizer que aquilo que está lá escrito é aquilo que eu disse até agora e que com o qual vou concluir. A crise do SNS é indisfarçável.
o SNS está no limite das suas capacidades. Isso já foi escrito aqui há uns anos e mantém-se cada vez mais válido e verdade. Efetivamente, só para citar alguns dos estudos que eu consultei, porque, de facto, tive que cortar muita informação, o que nós podemos ver é, na coluna da esquerda, que mais de 25% das pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde têm mais de 65 anos. Eu, há 15 dias, que me incluo nesta cifra. E depois vem aquilo que... Isto é um estudo do professor Pita Barros, que eu penso que o Governo não ligou nada a isto, porque senão teria começado a inverter as coisas. Isto foi publicado no ano passado. E vem o pico previsível das reformas, que aponta para o ano que vem. E, portanto, se nada for feito, e é difícil, porque o relógio biológico não anda para trás, ninguém fica mais novo, isto vai ser uma catástrofe. Depois, porquê é que os médicos, isto é um estudo da Faculdade de Economia de Coimbra, porquê é que os médicos não são médicos apenas num único sítio? Isto é uma velha tradição, houve tentativas de separar, mas os médicos foram resistindo no seu global, e está aqui explicado porquê. As pessoas queixam-se que, de facto, aquilo que recebem não é compensatório. Depois temos outros problemas que têm a ver exatamente com aquilo que os médicos recebem, é que quem está no sistema, como eu estou, depois vê o que é que os outros que vão lá só de vez em quando recebem. E a diferença é abismal. E isto tem-se vindo a aumentar progressivamente. Aliás, começa a ser quase que uma regra. E depois temos outros problemas. Por exemplo, eu não vi nenhuma estatística oficial, mas o Expresso publica, e eu fiz as contas, isto acaba em 2019. O impacto da pandemia, obviamente, fez com que o número depois decrescesse, mas eu calculo que, se isto estiver correto, para aí 5% dos médicos portugueses terão emigrado. Mas, em sentido contrário, o nosso sistema de saúde cada vez é menos atrativo para quem vem de fora. É o que estas estatísticas e estes estudos nos dizem. E depois, quando se falou da falta de médicos de família, temos realidades completamente diferentes de cobertura a nível nacional. E se virmos ali aqueles pontinhos vermelhos, vê que esta realidade é, sobretudo, um grande problema na zona onde nós estamos. Não é tanto um problema, por exemplo, na zona norte do país. E, portanto, há aqui assimetrias muito importantes. O número de médicos tem vindo a aumentar, mas o número de médicos que se quer vincular a uma especialização, seja ela qual for, ou seja, ou vão para a imigração, ou deixam de ser médicos, ou vão para carreiras que é o tarefeirismo, tem vindo a aumentar. Há um relatório publicado pela Ordem dos Médicos o ano passado, que é muito importante, e eu aqui cito apenas aquilo que foi colhido da interpretação dos internos, que basicamente é transversal aos outros estratos médicos, mesmo aos mais velhos. Quais são as vantagens do SNS versus as vantagens do setor privado? E uma é a estabilidade e outra é aquilo que cada um recebe ao fim do mês, basicamente. Mas temos outros problemas, e foram aqui já focados nestas duas pequenas intervenções do início, que é quando se diz que Portugal tem uma das melhores taxas de mortalidade, ou seja, baixa taxa de mortalidade infantil, todos nós nos devemos orgulhar. Mas quando dizemos que temos uma taxa de sobrevivência na velhice idêntica às melhores do mundo, estamos a ocultar um dado muito importante. É que os últimos 10 anos de vida dos portugueses têm uma qualidade de vida muito inferior à média europeia. Muitíssimo inferior à média europeia. E temos este problema muito grande. Também eu sou adepto de que as meias-verdades são piores que as mentiras. Temos aqui... Portugal já está muito confortável naquilo que, digamos, contribui para a saúde, 11,7% do PIB. É de facto muito confortável. Mas depois vamos ver o esforço que cada um vai fazer
e o esforço público, que no fundo é aquele que nós pagamos diretamente dos impostos, não chega a metade desta verba. Ou seja, os cidadãos, ou pelos seguros de saúde, ou pelo pagamento direto, são, no cômputo europeu, daqueles que mais financiam, de outras formas, aquilo que é a sua saúde. Recentemente, o Expresso publica um estudo, e foi há muito pouco tempo. Eu estava de férias e, portanto, fotografei a capa do Expresso e de pouca qualidade da imagem. Mas, de facto, também aqui, na apreciação que é dos outros, há uma diferença a nível nacional. Começa-se com uma apreciação menos negativa, embora ela seja toda muito negativa no conto global, mas começa a ser menos negativa no Norte. Isto é em paralelo com aquilo que é a cobertura dos cuidados primários de saúde, curiosamente. Se calhar até tem a ver com isso. E depois temos uma outra coisa que ocorreu, uma conferência que ocorreu na Gulbenkian há muito pouco tempo, e que se perguntava aos cidadãos portugueses, era uma amostragem grande, o que é que entendia, o que é que o governo, as entidades que têm a responsabilidade do governo, deveriam fazer para inverter aquilo que é a degradação do SNS. E a resposta principal que as pessoas deram era tratar bem quem trata deles. E já vimos aqui esse statement dito pelo professor Vítor Ramos. Eu não tenho nenhum quiproquó ou nenhum ab início para o sistema privado. Isto é sobre o SNS, mas nós temos que reconhecer que o sistema privado está no terreno, está florescente, está a captar cada vez e, portanto, temos que ter uma atitude de avaliação também do sistema privado. Eu aqui repesco este importante livro de um candidato, de um colega nosso, ex-candidato a bastonário, e eu diria, daquilo que é a minha experiência, que eu sei, é que, infelizmente, o sistema privado não é a resposta que deveria ser para que pudesse colmatar, de alguma forma, as insuficiências do sistema público. Eu tenho aqui algumas coisas, desde os hospitais PPP, onde, por exemplo, aquilo que se contratualiza exclui algumas patologias de elevada despesa associada, aquilo que pagam pelo mesmo gesto no sistema público e nos outros, aliás, para os hospitais privados, também é a mesma coisa. Há uma indução do consumo dos exames auxiliares de diagnóstico e depois a cobertura não é universal, mesmo para quem tem capacidade económica. Tem patologias que estão excluídas, os períodos de carência são prolongados, os velhos estão excluídos, ou tendencialmente excluídos, etc, etc. E depois tem aqui coisas muito complicadas. Os doentes operados, por exemplo, isto tem a ver com os cheques de cirurgia pela insuficiência de cumprir os timings no SNS. Os cheques de cirurgia, as pessoas são mandadas para sítios muito longe e o tratamento das complicações não é assegurado por essas entidades. E depois recai sobre o sistema público este tratamento. E há, de facto, uma correspondência entre aquilo que os médicos recebem e aquilo que prescrevem como meios auxiliares. Portanto, não há aquele pedido em função da indicação, mas alguém vai lucrar por pedir muitos exames e isto é, a meu ver, absolutamente obsceno. Então, quais são as minhas reflexões no meio disto tudo? Em primeiro lugar, eu acho que as entidades, de um modo geral, e estão aqui dois exemplos, aquilo que o Presidente da Câmara de Odivelas disse e aquilo que, por acaso, foi travado já por este Governo, em cima da hora, quiseram fazer em relação à remuneração dos médicos de família, que lhe queriam retirar determinado tipo de situações que podiam ocorrer como complicações, e isto tem a ver com a afrontação daquilo que estes senhores dizem que é o poder médico, porque não sabem exatamente que o poder médico advém de que os doentes reconhecem ao médico e também aos outros profissionais a pessoa que os mais pode ajudar. Esse é que é o verdadeiro poder médico. O poder médico não é outro senão isso. Então eu acho que, sinceramente, o que as pessoas pretendem que os médicos sejam cada vez mais
são os médicos mândegas de alpaca, que cumprem rigorosamente a hora de saída e a hora de entrada, que são acéfalos e que vão ganhar aquilo que a entidade que lhes paga quiser. Porque a seguir há uma sobrepopulação, e vai haver a tendência para uma sobrepopulação de médicos, e, portanto, se o patrão não está satisfeito, o médico dá lugar a outro. Isto é futurologia, mas é tudo aquilo que eu penso que se encaminha, muito sinceramente. E o médico vai ser aquela pessoa que, desligada do problema do doente, vê o cifrão à frente e cumpre rigorosamente aquilo que os programas informáticos, infelizmente às vezes muito maus, mandam fazer. Mas depois, quando estes senhores falam em conferências, dizem-se muito adeptos da medicina narrativa. Eu sou um verdadeiro cultor da medicina narrativa, já publiquei livros sobre isso, mas, de facto, isto não passa para essas pessoas mais do que um discurso. Porque a realidade é aquela que está ali do lado direito. É aquela realidade é que é a fila para ser atendido, seja onde for, em que não há medicina narrativa, o que há é uma linha de montagem para ver doentes. O que vigora o tarefeirismo, uma das principais doenças do sistema, como é evidente, e eu acho que houve erros estratégicos ao longo destes anos. Eu ainda fiz muitas vezes urgência, eu mandava muitos doentes num diálogo permanente com os colegas dos cuidados primários que tomavam conta dos chamados hospitais das antigas misericórdias. Isso tudo acabou. De facto, eu reconheço que aquilo não tinha condições, mas os hospitais de proximidade nunca fizeram tanto sentido. Mas, obviamente, requalificados. Mandar as pessoas para, obrigatoriamente, não entra na urgência, vai para o centro de saúde, ou para a urgência do centro de saúde. Mas o colega do centro de saúde, quando muito, tem um oxímetro. Não tem um eletrocardiógrafo, não tem química cega, não tem imagiologia convencional. Portanto, o que é que ele vai fazer? Vai-se defender, não tem maneira de retirar as suas dúvidas e vai devolver o doente à urgência. Assim como terem retirado especialidades que são fundamentais e que deviam estar lado a lado nos centros de saúde com os médicos de família, obviamente foi um erro crasso. É um erro que faz aumentar a diferença e faz-nos estar de costas voltadas e não o contrário. Mas não foi só nos cuidados primários de saúde. Vejam, eu estive há muito pouco tempo numa mesa com este colega que é professor e que é diretor do Serviço de Psiquiatria do Hospital de São João, o que ele diz daquilo que foi a desarticulação dos cuidados psiquiátricos. E aqui só para verem que, de facto, o que é que dá, na prática, um caso concreto que eu tive na minha enfermaria, foi um doente com a explosiva coincidência destes problemas. Ou seja, o senhor tinha menos de 50 anos e não podia ir para um lar. Era um homeless, não tinha família. Tinha uma patologia psiquiátrica crónica que não permitia que ninguém o aceitasse. E depois, ainda por cima, descobrimos que era um HIV. Este senhor teve mais de um ano internado na minha enfermaria. É evidente que eu não o punha na rua, dava-lhe de alimentação e ia-lhe tratando das infecções nosocomiais que ia tendo. E teve um ano num hospital, numa enfermaria de agudos. E quando se fala das urgências, eu já fui diretor do serviço de urgência e fui 30 anos chefe de equipa. Eu tenho uma comichão na alma terrível. Porque as pessoas só falam de uma coisa que é verdade, que é que, segundo os critérios de triagem, a grande maioria das pessoas não devia estar ali. Mas ninguém explica ou quer perceber porque é que as pessoas estão ali. E estão ali por aquelas 4 razões. Em primeiro lugar, já vimos a cobertura pelo médico de família. Segundo, temos uma deficientíssima literacia em saúde. E mais grave do que isso, uma destruturação social e familiar e uma precariedade laboral. E, portanto, as pessoas vão para fazerem os exames todos que pensam que necessitam, às horas que podem ir, porque não têm tempo sequer para ir ao centro de saúde e, quando vão, estão naquela fila e, portanto, não vão lá. E depois temos do outro lado, que é, se houvesse uma boa triagem, o número de doentes que estariam internados a aguardar a vaga nos serviços de urgência seria muito superior. Muito superior.
porque a triagem era bem feita. O que é que nós temos? Temos uma média de camas de agudos que é 3,5, a média dos países europeus é 4,4, e depois temos aquela enormíssima dificuldade em gerir o tempo de internamento, que passa pela dificuldade enorme de acesso aos meios auxiliares de diagnóstico. São termos de responsabilidade, são exames que são marcados daí a uma semana e o relatório só vem na outra semana. Isto é absolutamente caótico. E depois não há camas suficientes nem para os doentes psiquiátricos, nem para os cuidados de reabilitação, nem para os cuidados paliativos ou para os cuidados continuados. E, portanto, os doentes acumulam-se nas enfermarias e em muitos outros sítios. Como é que se diminuiu artificialmente o número de médicos, de doentes sem médico de família? Aumentando a capitação. Ou seja, de repente, passou dos 2.500 para os 2.000, a minha mulher, que é médica de família, já tem mais de 2.500. Mas ninguém atendeu àquilo que a boa informática podia dar, que é distribuir as pessoas não só pela quantidade, mas pela complexidade das doenças, pelo grau de dependência, pela prevalência da multipatologia, da distribuição pelas faixas etárias e pela insuficiência económica. E daí, isto é muito difícil de fazer, mas era a única maneira, obviamente, de ser feito como deve ser. E então as pessoas estão numa de ver de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, sem parar, durante 8 horas, os doentes, e obviamente os doentes não ficam satisfeitos. Nem o médico fica satisfeito. Aquilo que se passa, por exemplo, com a imagiologia, isto não é só no meu hospital, eu penso que é a nível quase nacional, foi que, porque a ecografia implica um manuseamento do operador, e o operador tem que ser um médico, o que é que se passa? Substitui-se criticamente as ecografias por TACs, que são exames muito mais caros, que não têm a mesma indicação, porque não há quem faça ecografias. E isto é lida à distância. E a possibilidade e a capacidade que nós temos de dialogar com o médico, imagiologista, colocar as hipóteses diagnósticas, completamente impossível. E, portanto, o resultado não é brilhante, como é evidente. Uma teoria que a mim me mete muita confusão e que sempre me repugnou era dizer que as horas extras eram para complementar os ordenados dos médicos. As horas extras são realizadas porque são essenciais ao regular funcionamento e, mal fora, que não tivessem que ser adequadamente pagas. Quando não forem necessárias, não têm que ser feitas, como é evidente. Pelo contrário, cada vez são mais necessárias. E agora as pessoas não as querem fazer, porque o tarefairo ganha muito mais. E por aquelas razões que eu disse ali do lado direito. Quando foi da Troika, por exemplo, o hospital como o meu foi classificado segundo uma tipologia que só poderia ter aquelas especialidades. Hoje no hospital, quem dera que todas as pessoas tivessem 24 horas, todas as pessoas de todas as outras especialidades a ajudar, mas não estão. Não estão por várias razões, poderíamos deixar para a discussão, mas de facto não estão. E estão proibidas até de estar, porque a classificação foi aquela e não foi revista ainda. E depois há uma outra coisa que eu, na medicina hospitalar, não entendo que não se faça, e que é a institucionalização do tronco comum da medicina interna e da cirurgia geral para todas as outras especialidades, ou para quase todas, porque é o modelo que vi agora nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na Holanda, na Dinamarca. Eu sou infecciologista, mas sou primeiro internista, e tenho muito orgulho nisso. Mas sou uma exceção. Sou uma exceção. Nos Estados Unidos é a regra. Ninguém é infecciologista ou cardiologista sem ser internista. Isto tem uma vantagem óbvia para os sistemas de saúde. Mas aqui não. É tudo repartido e tudo mal repartido na minha perspectiva. E depois temos a outra tentativa de colmatar aquilo que são as insuficiências reconhecidas. E então, o que é que se faz? Vamos ver se damos uns acréscimos ao salário das pessoas. E então temos as especialidades cirúrgicas, médicas ou cirúrgicas, ou aquelas que executam técnicas de diagnóstico ou que têm muitas listas de espera. E estas vão receber uma capitação superior. E eu pergunto, e aquelas cuja missão é só ver doentes? Que é a medicina geral e familiar, a medicina interna, a infecciologia e a oncologia. Aquelas não praticam nenhuma técnica. A técnica deles é ver doentes. Então, mas esses vão ganhar metade, 1/10 dos outros?
penso que aquele cartoon diz bem. O tarefeiro tem aquela quantia de dinheiro à disposição, o outro tem que saltar e é bem menor. Isto vai se traduzir a prazo, obviamente, em desastre. Vêm aqui reportes daquilo que vem sendo na comunicação social, sobre aquilo que já foi o primeiro curso com as médias mais altas e já não é. Já houve cursos em que nem as vagas foram todas ocupadas e querem fazer mais faculdades de medicina. Eu poderia desenvolver este tema, mas não vou ter tempo, e vou diretamente às conclusões. Eu tenho muito respeito, veneração mesmo, por estas duas figuras. Portanto, quem criou as carreiras médicas e quem foi o ideólogo do Serviço Nacional de Saúde. Acontece é que não vale a pena aquelas duas pessoas que idealizaram aquilo, se não fosse o trabalho dos profissionais, todos nós, no dia-a-dia, aquilo não tinha passado de uma bela ideia. E depois, de vez em quando, porque têm problemas de consciência, fazem estas homenagens. Nós queríamos, era uma homenagem de todos os dias, que não maltratasse os profissionais de saúde. Porque, segundo aquele estudo que foi apresentado na Gulbenkian, as pessoas têm a percepção de que nós estamos a ser maltratados. E, como tal, têm a percepção de que nós não damos aquilo que podíamos dar e deveríamos dar. Tenho a convicção absoluta que isto não se resolve despejando dinheiro. Mas sem mais dinheiro, bem aplicado, isto também não se resolve. Está em cima da mesa do que é que fazer com o superávit dos orçamentos. Eu não sou economista, temos aqui um grande economista. Se dessem todos para os ordenados dos médicos, eu não concordava, como é evidente, e dos enfermeiros. Não era assim. O país não pode fazer isso. Mas ignorar que o problema dos ordenados é um problema central é, pura e simplesmente, deixar de dar viabilidade ao SNS. Todos os países, a arte da política é a arte de saber dividir o bolo. Em percentagem, os orçamentos de todos os países são iguais, são 100%. O que tem que haver é racionalidade na distribuição dos gomos da laranja. E depois temos exemplos. O relacionamento entre alguém com alguém, entre uma instituição com uma instituição. O relacionamento de alguém com uma instituição tem dois pilares. E os pilares é o respeito e o segundo pilar é a confiança. E está aqui explicado porque é que nós entendemos, nós, médicos, profissionais de saúde, porque não estamos a ser respeitados. O exemplo do sistema de controle da civilidade é absolutamente repugnante, porque nos hospitais subtrai as horas ao fim de X tempo, quando eu podia agora meter 15 dias de férias à conta desta... E não está lá nada contado, quer dizer, eu dou muito mais, já dei muito mais ao longo da vida. Portanto, porquê é que são retirados? Porque não querem assumir que teriam que, no fim, em última instância, pagar aquilo como hora extraordinária. Mas no centro de saúde é pior. É que nunca acumula horas. Só acumula horas negativas. Não acumula horas. Isto eu nunca vi a Associação Médicos Clínica Geral se levantar contra isto. Isto é uma ignomínia. Exemplos que estão ali da falta de confiança. Se não tivessem retirado os 25% do tempo completo prolongado, que eu tive durante 20 anos, eu aos 60 anos tinha 40 anos de serviço e já estava reformado há 5 anos. Retiraram retroativamente. Para quem exercia medicina privada no cumprimento da lei nos hospitais, de repente foi dito, não, você não pode entrar para esse sistema. Não foi dito. Quem lá estava, saiu. Houve um colega que teve a coragem de pôr isto no Tribunal Internacional e ganhou a causa. Mas eu conheço alguns que ficaram na penúria, porque foi aplicada uma lei retroativa. A realização dos concursos de graduação nunca mais ocorre. As pessoas entregam os currículos, quando são avaliados, têm lá, já vai com 3 ou 4 anos de atraso.
E os critérios de atribuição do acesso aos denominados carenciados não são os médicos que são carenciados, são os sítios, caducam automaticamente ao fim de 3 anos. Portanto, quem é que vai neste logro? Não sei. Eu já perdi uma médica que está no México por causa desta situação. De um dia para o outro, o meu serviço estava mais carenciado de início e ela foi-se embora. Porquê? Porque lhe recortaram 3 e a administração só podia cumprir com a lei, como é evidente. Fiz uma exposição superior, não valeu de nada. Ela foi-se embora. Doutor Poça, está mesmo a terminar. Eu sei. Aquilo que está a fazer com o regulamento das ordens, a meu ver, é amplamente discutível, questionável e vai levar, obviamente, a disfuncionalidades. E a pergunta que se impõe, eu agora só vou ser muito rápido, perante quem defende a opção milagrosa de que o problema está da solução na exclusividade, eu pergunto quem é que, de bom senso, se irá entregar consciente e de livre vontade a um patrão que, justificadamente, em quem não confia e que não o respeita. Eu não sei se sabem, mas o Fundo de Solidariedade da Ordem apoia para que não morram em condições indignas dezenas de médicos no país. Dezenas. Até há uma pessoa muito conhecida que eu me vou dispensar de dizer, que vive. Vive porque a vida lhe correu mal e, portanto, o Fundo de Solidariedade. As pessoas, este número vai crescer se as pessoas fossem neste logro. E isto é que é uma coisa que é absolutamente inadmissível, que eu não vi ninguém denunciar até agora. São médicos, por causa disto, voltam a fazer urgências aos 70, aos 80 anos, alguns que nunca fizeram e alguns que já tinham abandonado há muitos anos. O sistema que precisa destes meus colegas está absolutamente inviabilizado. Os colegas que precisam de recorrer a este expediente, com que eu respeito, obviamente, é uma situação absolutamente interpelante, para não dizer outra coisa que não isso. Portanto, a opção do Governo, a opção deste Governo e de todos os governos, é saber se o SNS é só para doentes indigentes e com profissionais a caminho da indigência. Esta é que é a verdade. A Cristina Lessa Luís dizia que o país não precisa de quem diga o que está errado, precisa de quem saiba o que está certo. E eu cito aqui um colega meu que é cirurgião do hospital, transformando o que ele diz todos os dias, quando eu tomo café com ele, de manhã às 8 da manhã, numa pergunta. A crise do SNS será uma inevitabilidade ou antes um mero desígnio de alguém? E de quem? Não vale a pena, porque o pior cego é aquele que não quer ver. Enterrar a cabeça no lodo, fingir que nada passa, não resolve nada. O que o poder político tem é que reconhecer que o SNS, ele é que conduziu o SNS à inviabilidade, por asfixia progressiva e abandono, mas dizendo demagogicamente o contrário. Fazermos em conjunto uma refundação do SNS. Tenha ele a sigla que tiver. Universalidade, equidade, acessibilidade, respeito pela ética e pela deontologia, humanização, financiamento sustentável, garantindo o acesso à inovação tecnológica terapêutica, onde seja possível a realização de quem lá trabalha e onde exista uma recusa iníqua em reduzir o exercício da atividade médica a um mero negócio, que é aquilo que se vai vendo cada vez mais. Se não fizermos isto, significa estarmos a acreditar no logro ou sermos confrontados depois com o desastre. Eu vivi isto, e isto foi um cartoon do que era o banco do Hospital de São José e o que era o SO. Isto é risível, mas se a gente pensar que isto era uma realidade e que pode voltar a ser, se nada for feito, isto não tem nenhuma piada. Portanto, eu sinto-me quase como um comandante que se diz, eu já salvei todos e agora não podem dar a oportunidade de eu me salvar. E depois alguém me diz, não, a gente vai-te salvar, vai-te estender uma corda. Mas a corda está podre. Está podre
E eu fui proibido de realizar no meu hospital a versão completa desta palestra, e por isso está ali a carta de demissão que entreguei há 5 dias. O SNS só seria ou será viável se quem o conduziu à mais lamentável situação de completa agonia tivesse ouvido o que devia e tivesse invertido em inexorável caminho para a degradação de vigente. Ainda iremos a tempo, pergunto eu. Este é mais um contributo que eu dou, mas não o último. Os últimos vão ser estes 2 livros. Este vou lançar este ano e o outro não tem capa, vou lançar para o próximo ano. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Poças. Passava então a palavra ao Dr. Pedro Pita Barros. Muito bom dia. E antes de começar com aquilo que eu tinha planeado falar, 3 linhas rápidas. Primeiro, o agradecimento do convite para aqui estar, obviamente. O segundo, como isto é uma espécie de plateia de convertidos à ideia da Fundação SNS, o desafio que o Constantino me lançou foi lançar alguma inquietude. E eu vou tentar lançar alguma inquietude. Portanto, eu não quero dar receitas a ninguém, pelo menos aqui agora. Vou-vos tentar trazer algumas coisas, de pontos de como é que eu olho para alguns destes aspectos. E leva-me ao terceiro ponto, que é, depois do grito de alma, podemos chamar assim, do José Poças, e já agora devo dizer que a sessão planeada que ele falou agora, que não irá ocorrer no hospital, não significa que não vá ocorrer, que é a parte boa da situação. Arranjaremos forma dela ocorrer. Venho-vos trazer a frieza de um economista e, portanto, a minha missão é tentar fazer com que não adormeçam nesta primeira parte, nem que seja para não concordarem com nada do que eu vou dizer. Mas antes de entrar em alguns desses elementos, deixem-me só dar-vos o meu ponto de partida. Deixem então dar-vos o meu ponto de partida para isto. Uma versão simplificada do sistema de saúde, okay? Só apenas para organizar os pensamentos. E é muito simples no esquema que tenho aqui, porque tenho 3 pontos centrais, três pilares. Aquilo que é um triângulo básico de sistemas de saúde. Temos a população, temos os pagadores, temos os prestadores. E quando nós olhamos para esta versão simplificada, nós podemos facilmente pôr aqui o SNS no meio. E o SNS vai ter 2 papéis, vai surgir em 2 lados. Vai surgir numa parte que eu tinha ali de pagadores e vai surgir numa parte de prestadores. E vai ser muito importante para aquilo que vou falar a seguir fazer esta distinção entre os 2 papéis que o Serviço Nacional de Saúde tem. Porque há uma parte de angariação de fundos, que está deste lado, que é de onde vêm as verbas, mas há uma parte depois de prestação de cuidados de saúde, onde se integra os apostas agora com todas as considerações que fez. E nós muitas vezes saltamos de um para o outro e os problemas de um lado transferem-se para o outro lado, mas vale a pena pensar como é que eles se transferem exatamente e como é que nós usamos ou devemos olhar para esta simples separação. Primeiro, o SNS tem esta dupla função de seguro, que já foi uma frase aqui usada, e é um seguro, de facto. Se nós pensarmos o que é um seguro, tecnicamente é uma coisa muito simples, pagar antes, para quando eu tiver necessidade, não ter que pagar do meu bolso. É a versão mais simples de seguro que podemos ter. E, claramente, o Seguro Nacional de Saúde tem essa função de seguro, uma vez que pagamos impostos que transferem a responsabilidade de despesas de saúde para outra entidade que fará essa cobertura financeira. E para assegurar essa cobertura financeira, nós queremos 3 elementos centrais. Universalidade, isto é, quem é que está coberto por essa cobertura de seguro, o quê, quais são os serviços incluídos e quanto. E temos já definido que é a gratuitidade tendencial como princípio. Então nós temos arrumado dentro do nosso sistema de saúde o que é o SNS nesta componente. E esta função pode existir independentemente do que é que se passa na prestação. Já irei aí. Mas depois temos também os objetivos de assegurar do SNS assegurar o acesso. E isso leva-nos à prestação direta de cuidados de saúde como instrumento de efetivar aquela proteção. Portanto, a prestação do SNS não é um objetivo em si próprio. É um instrumento para atingir objetivos que nós temos para a existência de um Serviço Nacional de Saúde no sistema de saúde. E que pode ser pela prestação direta, pode ser por aquisição de serviços que são prestados, ou de produtos. E temos diferentes formatos para isso. Contratos, compras no momento de utilização, etc.
E num sistema de saúde, nós temos outras entidades que fazem qualquer uma destas duas funções. Existem seguradoras e existem prestadores que não são o SNS. Portanto, em dois dos lados nós temos. E, portanto, quando olhamos para o conjunto de países, na verdade, de todo o mundo, nós temos arranjos diferentes dessas combinações. O que eu vos quero agora propor é fazer uma espécie de stress ao modelo de SNS que nós temos. E o que deste stress significa aqui fazer o seguinte cenário hipotético. Okay? Eu vou agora repetir com cuidado outra vez, devagar. Não estou a defender aquilo que vou falar a seguir, estou a dizer que é um cenário hipotético para nos ajudar a identificar caminhos. Okay? Vou repetir pela terceira vez, cenário hipotético. Pronto. Okay? O que é que aconteceria se nós não tivéssemos o Serviço Nacional de Saúde do lado do financiamento, do lado de encontrar os fundos da área de proteção financeira? Okay? E quando olhamos para isso, temos que perguntar desde logo o que é um sistema de saúde como um todo. E quando tem aqui uma definição de sistema de saúde, eu não vou estar a lê-la, mas quando temos uma definição de sistema de saúde, conseguimos identificar os objetivos do sistema de saúde. E com esses objetivos de um sistema de saúde, nós podemos perceber, se não tivermos o SNS, o que é que acontece a esses objetivos. Deve ser esse o critério deste teste de stress. Se eu tirar dali o SNS, o que é que sucede aos objetivos? Objetivos que eu coloquei aqui, sem ser exaustivo, mas aqueles mais óbvios, que são simples de enumerar. Melhoria do estado de saúde da população, proteção financeira, responder às expectativas da população de uma forma geral, garantir equidade de acesso, garantir equidade do financiamento na forma da organização e ser eficiente, entendido aqui de duas formas. Não utilizar mais recursos do que os necessários e suficientes, ou seja, não ter desperdício, primeira coisa. Segundo, só ter situações em que são prestados cuidados cujos benefícios desses cuidados são superiores aos custos de os ter. Que é outra forma de desperdício que não é apenas o desperdício funcional. Portanto, vamos então à primeira experiência de stress. Ok. Se o Serviço Nacional de Saúde não existisse, o que é que seria a proteção financeira? O que nós temos a experiência global, haveria seguros comerciais provavelmente regulados e continuaria provavelmente a existir uma componente elevada de pagamentos diretos. Os pagamentos diretos são obviamente um problema, porque não dão proteção e deixa-se de atingir certamente um dos objetivos que nós temos. É certo que as pessoas podem poupar para um momento de necessidade, mas há muitas coisas que são feitas no Serviço Nacional de Saúde que as pessoas não poderiam pagar do próprio bolso se quisessem. E, portanto, nós temos aqui não é um problema, mas é que, no cenário hipotético de não haver SNS, será que os seguros comerciais de saúde poderiam cumprir esse papel que lá temos de cobertura ou não? Okay? O que é que nós sabemos da experiência dos outros países? Primeiro, se quisermos manter a ideia de cobertura universal e quisermos passar para um modelo de seguro, teremos que ter um seguro. O seguro tem que ser obrigatório para as pessoas. Tem que haver um mandato individual de cada pessoa ter cobertura de seguro. O que obriga a ter custos de monitorização de saber quem é que tem esse seguro ou não tem esse seguro. E é difícil ver como é que nós conseguimos assegurar que toda a gente adquire seguro de saúde. Nós já temos esse tipo de mandatos. Isso não é novo em Portugal. Temos para seguros de incêndio, temos para seguro automóvel e sabemos que existem problemas de pessoas que não têm esse seguro porque não querem uns, porque não têm condições financeiras de adquirir outros. Mas não basta isso. É preciso haver oferta de seguro que as pessoas possam adquirir. Portanto, tem que haver regulação dos contratos de seguro para obrigar a que existam com as coberturas que nós queiramos. Portanto, tem custos de regulação. Portanto, nós temos aqui se mudássemos de modelo, tínhamos um problema grande de como é que vamos montar estas máquinas aqui. Se nós pegarmos estas duas coisas e eu ligar à intervenção do José Poços ainda agora e formos falar qual é o grau de confiança que nós temos no Estado para fazer esta regulação e monitorização e nos seguros para apresentar os contratos de seguros, poderíamos ter aqui dúvidas grandes sobre isso. Qual seria a vantagem e porque é que alguns países têm estas opções? Uma das razões é porque responde melhor às expectativas das pessoas, tem maior diversidade entre pessoas, sobretudo se houver concorrência entre as ofertas de seguro. Também existe uma maior pressão para a eficiência. Mas nós temos vantagens e desvantagens. Qual é a nossa situação em Portugal neste momento, com o SNS e com os seguros, para vermos quem é que poderia dar esta primeira experiência de stress? Isto aqui é a parte tirada da conta satélite da saúde e diz onde é que vêm as fontes de fundos para pagar a despesa total. Portanto, a despesa total, a conta satélite da saúde produzida pelo INE, a mais recente que eu consegui consultar é de 2020, despesa total em saúde 21 mil milhões de euros. De onde é que vem o dinheiro para isto? Como é bem conhecido, 27,8% de pagamentos diretos,
7,4% de outras coisas públicas, incluindo benefícios fiscais, 5,4% de seguros privados e subsistemas privados, 3% ADSE, SNS, 50 e tal por cento. Porquê é que eu só tenho aqui 2020? Porque os anos para trás não são muito diferentes. O que nos traz uma questão interessante é esta minha experiência de stress. Okay? Que é, os seguros são seguros mais subsistemas privados, juntemos os dois, são 5%, não chega a 6% dos fundos canalizados no sistema. Estariam alguma vez preparados para assumir um desaparecimento do Serviço Nacional de Saúde? Provavelmente não. Mais do que isso, com os 28% a 30% que existe de pagamentos diretos, ao longo de 20 anos, se os seguros tivessem capacidade, já teriam ido buscar essa parte de falta de proteção. E, portanto, estruturalmente, nesta experiência de stress, o que se pode dizer razoavelmente é a experiência recente em Portugal, a experiência dos outros países, as exigências de regulação e monitorização que seria necessário, fariam com que a eliminação do Serviço Nacional de Saúde provavelmente levaria a uma situação em que haveria incapacidade de cumprir aqueles 3 objetivos que eu tinha inicialmente, de melhoria da saúde da população, proteção financeira e responder às expectativas da população, e certamente não teríamos a parte de cobertura universal que temos hoje nas várias dimensões do famoso cubo da Organização Mundial de Saúde. Portanto, este é o primeiro ponto de stress. Mais do que isso, quando olhamos para esta parte, nós vemos que também temos ali 3% da ADSE e muitas vezes fala-se que podia expandir a ADSE. Também é complicado. Primeiro, o que é a definição da carteira de benefícios, que reconfiguração da prestação é que poderia existir. Com isso, em que é que seria diferente do seguro comercial uma expansão da ADSE? Não parece responder a nenhum dos outros aspectos, por uma razão simples, uma vez mais. Se nós temos 30% de out of pocket, e digamos que 15% desses podem ser simplesmente privado a privado, portanto poderiam ser obtidos poderiam ser canalizados de outra forma, a ADSE podia ter sido substituída. Podia-se imitar a ADSE, criando-se uma associação mutualista que imitasse a ADSE em todas as suas características. Também não surgiu. Se em 20 anos de dados nunca surgiu uma imitação da ADSE para o setor privado, que fosse puramente privada, mutualidade privada, significa que provavelmente o espaço para fazer isso será mais complicado do que apenas dizer que é uma solução. Okay? Portanto, deste lado de stress, pode-se eventualmente dizer que provavelmente não iríamos muito longe. Há também uma diferença crucial entre criar de novo e fazer a mudança a partir da situação existente. E fazer a mudança a partir da situação existente é mais complicado do que criar de novo. Portanto, a partir desta lógica de stress, teste de stress, a vantagem de responder eventualmente melhor a expectativas de população, que pode ser heterogénea, diferentes pessoas podem ter diferentes expectativas, provavelmente não compensam os custos associados quanto à monitorização e regularização. Primeiro teste de stress feito. Segunda experiência de stress. Vamos admitir que temos o SNS no lado do financiamento, mas tiramos o SNS na prestação. Isto é aquela asfixia que falava há pouco o José Poças, estrangulava completamente o SNS e desaparecia. O que é que aconteceria nessa situação? Aí eu tenho uma visão diferente do que tenho na parte de financiamento. Estou convencido que o setor privado conseguiria preencher esse espaço. Iria preencher esse espaço. Se iria preencher de uma maneira que nós consideramos adequada ou não, é uma questão diferente. Mas o que nós temos visto ao longo do tempo é que sempre que há um recuo do SNS na prestação, há de facto um avançar da oferta privada de prestação nesse campo. Quais seriam as grandes dificuldades? Cobertura geográfica, em termos de acesso a tempo, sobretudo. Uma dinâmica que seria provavelmente muito diferente daquela que nós vemos de entrada e saída. Haveria uma maior resposta às expectativas de população, de alguma forma, e mais eficiência, certamente, porque quem não o fosse sairia. E esse é um dos nossos problemas do Serviço Nacional de Saúde, para dizer a verdade. Nós não temos forma de retirar o que não está a funcionar bem de uma forma que não interrompa os serviços à população, mas teria provavelmente as vantagens de cobertura desigual e provavelmente poder de mercado e ficar dependentes de alguns prestadores muito grandes dentro do mercado pequeno como é Portugal. Agora, quando nós falamos nisto, parece que o SNS já é dominante no campo da prestação. Não é. Em termos de quem recebe fundos, o dominante é a parte privada, mas com um twist. É a parte privada muito à conta do elemento dos medicamentos. Os medicamentos são produtos que são produzidos privadamente e que são adquiridos pelo SNS e pelos cidadãos. Mas é prestação privada, de qualquer forma.
E, portanto, o que nós temos é este fluxo. Aqui tem a figura total da conta satélite de saúde, do fluxo. E isto faz com que, quando nós falamos em SNS e transformação do sistema de saúde, a nossa discussão acaba por estar muito mais centrada nesta componente da prestação do que na componente do financiamento, onde há muito mais, por um lado, confiança no modelo que se tem e muito mais garantia de satisfação dos objetivos que temos para o sistema de saúde com esse modelo. No campo da prestação, temos muito mais coisas a mexer, digamos assim. Eu tirei estas ideias das várias experiências que nós temos tido em Portugal. E nós temos uma diversidade grande em que usamos em diferentes pontos do sistema de forma diferente o próprio setor privado. A rede de cuidados continuados integrados tem sobretudo setor privado sem fins lucrativos. Nós designamos o setor social, mas é privado sem fins lucrativos. Não? Então nós temos sempre aqui uma navegação diferente entre várias tensões que surgem neste campo da prestação. Quais são os nossos principais problemas do Serviço Nacional de Saúde? Parte já foi aludida. A questão da proteção financeira depende muito da capacidade do SNS ter a transferência financeira do Orçamento de Estado em termos significativos. Curiosamente, nos últimos 2 anos, nós tivemos um reforço substancial. Curiosamente, esse reforço substancial não se vê numa melhoria do funcionamento do SNS. Eu acho que isso é um paradoxo neste momento. Para onde é que está a fluir o acréscimo de verba? Onde é que está a cair esses valores? O que é que não está a acontecer? Os pagamentos diretos continuam a ter um grande peso e nós temos que pensar seriamente qual é as implicações que isso tem. Quanto é que desse pagamento direto corresponde, de facto, à falta de acesso de pessoas que deveriam ter de outra forma e, como tal, deveríamos olhar de outro modo. Eu tenho dados nesta parte mais sólida para a questão dos medicamentos, em que claramente a despesa em medicamentos das classes de rendimento mais baixas é muito elevada, à semelhança do que está na Europa, e uma dos números que eu gosto muitas vezes de ter quanto a isto é quanto é que as pessoas gastaram da última vez que foram, por iniciativa própria, a uma consulta num centro de saúde, numa unidade de saúde familiar, o CSP, o que quiserem, e numa urgência hospitalar. Qual foi o principal item de custo desse episódio que foi iniciado pela própria pessoa? Não estamos a falar dos big tickets, dos grandes problemas de internamento. Ora, quando vamos olhar para isso, aquilo que a pessoa pode decidir e que pode ser uma barreira a ela ir ou não ir, o grande elemento de custo está, de longe, na fatura do medicamento que ela tem de fazer essa consulta. E, portanto, nós temos aqui um problema, provavelmente, de acesso, que se liga aos pagamentos diretos, tem aquele valor elevado, porque tem uma componente de utilização do medicamento que não está a ter a cobertura financeira. Nós não combinámos a apresentação, mas também não era difícil prever que a parte dos profissionais de saúde fosse uma coisa importante na discussão de hoje. E os apóstolos trouxe-nos basicamente o grito de alma dos profissionais de saúde. Aqui, provavelmente, um dos erros maiores, não sei se é erros, um dos problemas de percepção maiores que eu encontro muitas vezes na discussão pública é esquecer-se que os últimos 12 anos, desde 2011, foram passados em situação de emergência. Houve a Troika, isto também sempre eu parar. Tenho 2 minutos, não é? Eu marquei isto para 2 minutos a menos do tempo que eu tinha. Okay? O ponto importante aqui, os últimos 12 anos foram de anos de 3 choques sucessivos. A Troika, toda a gente se lembra, mas depois da Troika, a recuperação na área da saúde, das condições de trabalho, não foi feita da mesma forma que nos outros setores. E, sobretudo, não foi feita de forma a que tivesse, com a redução dos horários de trabalho que houve, para muitos profissionais, não para todos, eu sei isso, com a redução dos horários de trabalho que houve e a reconfiguração de trabalho, não houve o recrutamento suficiente de pessoas para colmatar isso. E, portanto, acabou-se por entrar em subcarga permanente e depois cai a pandemia em cima. O que significa que são 12 anos em crise permanente. 12 anos de crise permanente significa 2 coisas. Para profissionais como José Poças, ele passou já são 40 anos, já não é tanto, mas se tivesse feito 36 anos, era simples dizer que era 1/3 da vida profissional tinha sido passada em emergência. Se são 40 anos, é 30%. Mas, mais importante, quem entrou nos últimos 10 anos não conheceu outra forma de funcionar. E isso é dramático. Okay? Eu acho que isso é a parte dramática. Portanto, quando temos esta curva dos médicos de família, que foi apresentada há pouco, é claramente, parte é reformas, deste crescimento ali de pessoas sem médico de família, mas parte é também a rotação que começa a existir
das pessoas não ficarem nos sítios onde são colocadas, mesmo depois de colocados, mesmo na medicina geral e familiar. Okay? Curiosamente, quando eu dizia há bocado que o setor privado ocupa o espaço, não sei se repararam num anúncio recente de um grupo privado, que tem no seu website esta frase, estes 2 parágrafos. Estes 2 parágrafos podiam estar em qualquer site do Serviço Nacional de Saúde. Os princípios são relativamente universais. Significa que, havendo falta de médicos de família, alguém ocupa o espaço. Okay? O que fazer aqui? Ok, dado que não temos muito dinheiro, vamos usar o cubo de Rubik. Okay? Porquê? Porque parte da resposta para estes problemas vai estar em jogar de um jogo complexo, daí o cubo de Rubik, de jogar em 3 dimensões que são complicadas, em termos de como lidar com os profissionais de saúde em geral. Eu ponho um cubo porque preciso de 3 dimensões. Primeiro, a dimensão é a altura, condições remuneratórias e condições de trabalho. A largura, opções. Ter opções é importante. Não é só ter uma exclusividade que é forçada ou ter o tempo completo de uma determinada forma, de ter um único contrato para todos. Não vai ser possível. Não é isso que se quer neste momento. E profundidade. Pensados para o ponto de vista de percurso profissional, ao longo da vida. Cada vez mais as pessoas, e sobretudo com a feminização da profissão, é preciso, e de toda a parentalidade estendida também aos homens, é preciso pensar no ciclo de vida profissional. O tempo de formação, o tempo de inicial de trabalho, o tempo de parentalidade, o tempo de desenvolvimento profissional mais tarde, o tempo de segunda especialização, se quiser, o tempo do que quiser. Mas isso precisa de lá estar pensado. E nós não temos essa discussão de uma forma séria. Porquê isto? Se formos tentar conhecer as preferências das pessoas, estes números baseiam-se num inquérito feito a uma plateia de 250 jovens médicos a terminar a sua formação e foi-lhes perguntado o que é que era mais importante nas suas escolhas, o que é que eles valorizavam mais. Se podiam dar pontuação 6 ao mais importante, 5 ao segundo, 4, 3, 2, 1. Simples soma disso. Condições remuneratórias e equilíbrio com a vida familiar vêm quase a par. E isto é uma transformação importante, face ao que muitas vezes se dizia que era a dedicação quase integral ao sacrifício da vida familiar. Com isso. E estas pessoas vão querer soluções diferentes. Soluções. E agora aqui vou ligar à parte da tarde, que é a parte boa. Desenvolvimento do modelo dos OSFs. Vou saltar isto mais para a frente. Para aqui, para falar no seguinte. OSFs, segundo ouvi ontem, vai-se apostar apenas em OSF modelo B, não é? Isso é o contrário da ideia de dar flexibilidade. Se calhar nem toda a gente funciona bem em modelo B. Se calhar há ideias melhores em situações pontuais que o modelo B. Porquê não ter a capacidade de ter alguma flexibilidade? E aqui vou buscar 2 coisas. Para verem que eu estava com atenção, quer na intervenção de Pedro Pina, quer na intervenção de Vítor Ramos, eu tomei aqui uma frase que sumaria para mim as duas coisas que eles disseram, que era aceitar diversidade local. Mas como é que nós conseguimos aceitar diversidade local ou fomentar diversidade local se estamos a querer impor tudo de cima? E nós precisamos ter um mecanismo que tenha capacidade de reagir às condições locais e, portanto, ter diferenças de sítio para sítio. O LS provavelmente vamos discutir muito. Só ponho aqui 2 riscos. A diferença entre o casamento por amor e o casamento forçado. Vamos ter isso, certamente. E, sobretudo, vamos esbarrar nas dificuldades de gestão da mudança ao nível de um sistema, que não parece estar todo acautelado. Para finalizar, se não se lembrarem de mais nada, 4 ideias-chave de outras pessoas, que é sempre bom. Primeiro, Muhammad Ali, impossible is nothing, no anúncio da Adidas há muitos anos atrás. A importância de saber ultrapassar obstáculos e alcançar objetivos. Segundo, a importância da cultura das organizações. E foi muito o que passou aqui. Culture eats strategy for breakfast. Podemos ter uma estratégia bestial, mas se não houver atenção à cultura das organizações, as coisas vão parar. Terceiro, a importância de preparar em vez de reagir. Julgo que é esse o objetivo dos laboratórios de ideias à tarde. Em vez de estar sempre a reagir, vamos preparar. E, por fim, deixei para o fim o filósofo Yoda, para quem não reconhece o boneco, que do or do not, there is no try. Mas aqui a importância do compromisso e da determinação em procurar as soluções. Eu acho que com estes 4 elementos nas mãos é fácil pensar no que é que podemos fazer para transformar o SNS, sendo que o que queremos transformar pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, mas isso será também o tema da discussão da tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro Pita Barros. Dávamos então a palavra agora
ao professor Manuel Lopes. Antes, dois comentários muito breves. O primeiro, portanto, já perceberam que venho de Évora, e em Évora o tema central foram os modelos de cuidados. Portanto, são os modelos de cuidados que aqui trago. Sendo os modelos de cuidados, há um pressuposto extremamente importante, que é bom que tenhamos em consideração, e que tem a ver com o facto de, se falamos de modelos de cuidados, temos que falar de todos os cuidadores. E falar de todos os cuidadores não é, como tem sido tema desta mesa até ao momento, falar exclusivamente dos médicos. Porque, efetivamente, quer queiramos, quer não, 80% dos cuidados, curiosamente, não são prestados por profissionais. São prestados por cuidadores informais, nas suas casas. E se não considerarmos esta dimensão, de facto, não estamos a falar de modelos de cuidados. Portanto, falar de modelos de cuidados é também, e este é o segundo pressuposto, tentar adaptá-los a uma realidade completamente nova, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista social, o que quiserem. Porque tudo isso mudou radicalmente. E, por essa ordem de ideias, exige-se mudança. O problema reside aqui. Porque se nós já todos percebemos que nós todos estamos de acordo que é necessária mudança. O problema é o resto. É porque mudança obriga a que todos e qualquer um de nós tenha que sair da sua zona de conforto. E aí, eu vou usar uma expressão tipicamente alentejana, porque é de lá que venho, aí é que a porca torce o rabo. Porque, efetivamente, uma coisa é desejar a mudança, outra coisa é querer mudar. E todos nós temos dificuldade em mudar. E se não admitirmos isto, de facto, estamos em muito mau caminho para essa dita mudança. Então, aquilo que eu vos tentarei aqui apresentar é um modelo de cuidados, parece que é uma receita, mas verão que não é de todo, que responda a uma das mais profundas transformações que têm ocorrido nos últimos tempos, que é a transformação do perfil epidemiológico da população portuguesa, que obedeça a um conjunto de princípios e que não dependa da decisão dos ministérios. Ou seja, que dependa essencialmente da inteligência das pessoas nos locais, e aqui dando continuidade àquilo que acabou de ser referido pelo professor Pita Barros, que dependa da inteligência das pessoas nos locais e que dependa das organizações locais. Estes são, digamos assim, os três objetivos orientadores da minha apresentação. Então, meia dúzia de observações sobre esta profunda alteração do perfil epidemiológico da população portuguesa. Multimorbilidade. Eu desafio-vos a olharem para um instrumento, para o mais importante instrumento de planeamento estratégico em saúde em Portugal e procurarem por este conceito e ou por esta palavra, ou ao contrário, por esta palavra e ou por este conceito. Multimorbilidade. Irão ficar surpreendidos. Irão ficar surpreendidos, porque quase não aparece. Aparece doença crónica? Aparece. Não aparece é multimorbilidade. E o que é multimorbilidade? Eu não vou gastar muito tempo a apresentar definições, dizer-vos que das dezenas de definições que existem, existe um consenso, que é qual é o primeiro nível de corte para nós falarmos de multimorbilidade. Ter duas ou mais doenças. É dos poucos pontos de consenso que existe. Quanto ao resto, existe uma profunda divergência, o que quer dizer que há muito trabalho a fazer para nós conseguirmos chegar a um acordo sobre o que é a multimorbilidade. Trouxe-vos esta definição, que é uma definição de que gosto particularmente. Porquê? Porque tem em consideração outras dimensões para além da coexistência de diversas doenças. E, acima de tudo, chamar a atenção para que, efetivamente, a multimorbilidade é uma nova entidade nosológica que não pode ser entendida como um somatório de doenças, de todo. O que quer dizer, na prática, que isto devia obrigar-nos a repensar não apenas a abordagem às pessoas que têm um perfil de multimorbilidade, mas até nos devia obrigar a repensar a formação dos profissionais de saúde, porque, de facto, continua a estar toda ela estruturada doença a doença. E isto, de facto, não nos prepara para a realidade com que nos confrontamos. Além disso,
as pessoas portadoras de multimorbilidade, na prática, veem-se confrontados com uma situação que não lhes responde adequadamente. E não lhes responde adequadamente porque todo o sistema está estruturado por áreas de especialidade em função de doenças. E, nessa lógica, de facto, as pessoas acabam por não encontrar uma resposta adequada às suas necessidades. Mas há mais do que isto. Uma das grandes respostas às situações de doença continuam a ser, sistematicamente, a farmacologia, o medicamento. Ora, a maioria das pessoas que têm multimorbilidade são também idosas, como mais à frente apresentarei. Sendo também idosas e precisando tomar muitos medicamentos, são umas cobaias estranhas, porque os medicamentos nunca foram testados para entrar no mercado em pessoas idosas, muito menos em pessoas idosas com multimorbilidade. E agora, são essas pessoas que vão levar com polimedicação em cima. E, portanto, tudo isto é uma realidade com a qual temos que aprender a lidar. E que, inclusivamente, os estudos internacionais nos mostram que estas pessoas andam sistematicamente perdidas no sistema porque, por mais que procurem, por mais exames complementares de diagnóstico que façam, por mais consultas que tenham, nunca encontram resposta às suas necessidades. Então, e qual é o perfil da população portuguesa? Apresento-vos aqueles que eu acho que são os 3 estudos mais importantes que foram feitos. Todos eles com amostragens completamente diferentes. O que nos apresenta os números mais baixos exclui a população com mais de 74 anos, portanto, logo à partida tem essa limitação, mas é o que é. Mas, se repararem bem, estamos a falar de uma percentagem elevadíssima da população que tem multimorbilidade e que, de todo, não podemos ignorar esta realidade. Acrescentar mais 2 ou 3 elementos que me parecem importantes. Primeiro, existe claramente uma associação, uma correlação entre a multimorbilidade e a dependência no autocuidado, e entre ambas e a qualidade de vida. E este é outro aspecto que me parece extremamente importante realçar. Porquê? Porque a multimorbilidade e a dependência no autocuidado estão muito associadas e eu diria que aquilo que preocupa mais as pessoas nem sequer é a multimorbilidade, é se continuam ou não a ser capazes de cuidar de si próprias. E depois, as pessoas portadoras desta associação constituem-se como os maiores consumidores de cuidados, já todos nós sabemos disso, portanto não é novidade nenhuma, ou seja, então se assim é, temos aqui um foco a que temos que dar muita atenção. Só que estamos amarrados neste triângulo e até ao momento não conseguimos sair deste ciclo vicioso. E este triângulo, provavelmente, digo eu, poderá ser umas explicações para o facto de, por mais número de consultas que aumentemos, por maior que seja a nossa capacidade de continuar a adquirir medicamentos e a dá-los às pessoas, provavelmente não sairemos facilmente se mantivermos apenas e se continuarmos a oferecer apenas isto às pessoas. Então, eu diria que, enfim, esta parte é a parte da conclusão relativamente fácil. Somos campeões de consumos e, ao mesmo tempo, temos uma grande insatisfação para a qual é necessário encontrar novas soluções. Então, passemos à parte da proposta que, como veem, como irão ver, não é um pronto a vestir, é uma proposta a construir pelas pessoas. E que, à partida, defino através de 3 princípios fundamentais. O primeiro princípio da proposta que vou apresentar, cuidado centrado na pessoa e na família, e acrescento aqui autocuidado. Eu chamo a atenção para 2 documentos publicados recentemente pela Organização Mundial de Saúde sobre a centralidade do autocuidado. E porquê esta centralidade? Porque, efetivamente, como eu disse no princípio, a maioria dos cuidados são assegurados pelas pessoas na sua casa. O autocuidado tem associada a necessidade de investir profundamente na literacia das pessoas. Não apenas do ponto de vista preventivo, mas também do ponto de vista da capacidade de aumentar, de incrementar a capacidade de cuidar de si próprios. O segundo princípio, de cuidados de proximidade. E faço aqui um apelo à domiciliação. E a domiciliação, quando falo de domiciliação, não estou a falar necessariamente de internamento, de hospitalização domiciliar. Não é nada disso que eu estou a falar. Estou a falar de domiciliação que tem que começar necessariamente pelos cuidados de saúde primários. E falarei um pouco mais à frente também sobre isso. E, por fim, a integração e a continuidade.
A integração e a continuidade têm múltiplas dimensões, obviamente não conseguiria abordá-las todas nem pensar, mas tenho escrito muito sobre isto, portanto, quem tiver curiosidade também encontra com facilidade. Agora sim, alguns passos para a autoconstrução de um modelo de cuidados. E porquê a autoconstrução? Porque se eu viesse trazer aqui um modelo pronto a vestir, não estaria a fazer mais do que o Ministério, que é ditar top-down aquilo que deve ser feito. Se, de facto, no sistema de saúde como um todo, mas no SNS em particular, estão das pessoas com mais formação que existe neste país, têm todas as condições para serem capazes de se organizarem. E serem capazes de se organizarem é, de facto, darem os passos necessários para conseguirem arranjar novos modelos de prestação de cuidados. Portanto, primeiro, o contexto. O contexto onde eu proponho que se faça esta experiência de novos modelos de cuidados é o contexto de cuidados de saúde primários. E porquê? Porque já nem sequer há o impedimento da lei. Tudo aquilo que está na lei dos cuidados de saúde primários neste momento aponta para uma orientação de cuidados centrados na pessoa, de cuidados virados para as necessidades da população e, portanto, nem sequer existe esse obstáculo. Mas há mais razões do que essas. É porque, de facto, nos cuidados de saúde primários, nós conseguiremos ter uma resposta com mais facilidade, uma resposta de proximidade. O segundo ponto, o diagnóstico. Não é aceitável, em meu entender, isto só me vincula a mim, que nós continuemos a ser reativos. Ou seja, que continuemos à espera que as pessoas se autodiagnostiquem e que procurem os cuidados. Se de facto nós queremos uma resposta mais eficaz, tem que ser uma resposta de natureza proativa. E para isso, cada unidade, eu vou-lhe chamar centro de saúde, cada centro de saúde tinha que conhecer muito bem o perfil epidemiológico da população que serve. E, de acordo com esse perfil epidemiológico, ser capaz de ter um conjunto de instrumentos de natureza clínica analítica que lhe permitissem dirigir os cuidados exatamente àquela faixa da população que mais precisa e que é para não aplicar a lei do cuidado inverso, ou seja, que mais precisa e que menos capacidade tem de procurar. E aqui estão as pessoas que têm multimoralidade e que têm dependência, que são as que mais precisam. Porquê? Porque são neste momento também as mais idosas, têm menos literacia, portanto acumulam um conjunto de fatores. Estamos a falar de uma grossa fatia da população? Não, não estamos. Estamos a falar aproximadamente de 5% da população. Aproximadamente. O que quer dizer que para as listas que já hoje aqui foram faladas dos médicos de família, provavelmente terão nas suas listas, em média, entenda-se, dependendo da zona onde estão, entre 90 e 120 pessoas com uma necessidade muito grande de uma intervenção proativa. Porque também são estas as que procuram mais urgência, também são estas as que sofrem mais internamentos, etc. Portanto, este cuidado de dirigir especificamente para um determinado grupo é absolutamente fundamental. Terceiro, construção propriamente dita. E aqui a construção propriamente dita remete para o tal trabalho que é necessário fazer dentro das equipas. Minhas senhoras e meus senhores, para mim é muito claro. Se nós queremos construir alguma coisa dentro das equipas, e se nós queremos construir novos modelos, o diálogo tem que ser horizontal. E isto é claríssimo. A hierarquia profissional a este nível não pode existir. De outra forma, mata-se à nascença a possibilidade de ouvir outras perspectivas e outras possibilidades de organização que são, digamos assim, anuladas por hierarquias que, de facto, não são favorecedoras da mudança. Portanto, o apelo ao diálogo horizontal entre as profissões, mas também o apelo a acabarmos, de uma vez por todas, com a guerrinha de poderes entre as diversas estruturas funcionais dentro do centro de saúde é absolutamente necessária. Eu estou farto de ver situações de USFs que na porta ao lado têm uma UCC, mas nunca falaram uns com os outros. Ou de USFs que no edifício ao lado têm outra USF, mas também nunca falaram uns com os outros. Dentro do mesmo centro de saúde, isto é o dia-a-dia, praticamente. E, portanto, se de facto da nossa parte não há capacidade de nos organizarmos de forma diferente, não podemos sistematicamente, embora eu concorde
que do ponto de vista estrutural e do ponto de vista das políticas de saúde haja imensas coisas a mudar, mas não podemos sistematicamente atribuir apenas as culpas a quem manda, supostamente, a partir do topo. O foco, já defini qual é, para mim é claro, este devia ser um foco absolutamente essencial de intervenção, pelas razões que já tentei apontar, os princípios já os referi e o modelo de intervenção. E o modelo de intervenção, como é evidente, eu também vou dar um conjunto de elementos, mas o modelo de intervenção digamos assim, é adaptável a cada uma das circunstâncias. E eu defino aqui, à partida, como proativo, já o tinha dito, e ao mesmo tempo transprofissional. Não é possível continuarmos, darmos uma resposta diferente com recurso quase exclusivo à farmacologia. Não é possível. E não é possível porquê? Porque a multimorbilidade, a principal consequência, uma das mais importantes consequências é a dependência e essa não se resolve com a farmacologia, seja ela de que natureza for. Mas, nesta situação de multimorbilidade, os fatores, todos os determinantes de saúde estão particularmente em evidência e precisam de uma intervenção multidisciplinar, multiprofissional, que de outra forma não terá qualquer possibilidade. O modelo que eu vos apresento é este. Não vamos perder muito tempo. Eu vou passar de forma muito breve por cada uma destas etapas para vos dizer que fazer diagnóstico numa situação desta natureza não pode nem deve, em circunstância nenhuma, ser apenas o diagnóstico do médico. O diagnóstico é um retrato o mais fiel possível da situação de saúde da pessoa. E a situação de saúde da pessoa, numa situação de multimorbilidade, para além da condição multimórbida que tem que ser vista de forma integrada, tem uma outra, logo à cabeça, extremamente importante, que é a dimensão funcional. Qual é o estado funcional daquela pessoa? Um estudo interessantíssimo que fizemos aqui há algum tempo, não muito, por exemplo, qual é a relação entre o estado funcional da pessoa e a capacidade de gerir a sua medicação. E é incrível como é que o estado funcional, por vezes, impossibilita as pessoas de tirar os comprimidos do blister ou tirá-los dos frascos que, neste momento, têm uma enorme proteção por causa das crianças. Esqueceram-se, foi dos mais velhos. Entre muitas outras coisas. Só para lhe dizer que tem exatamente 2 minutinhos. Muito bem, eu vou respeitar o mais possível o tempo. Entre muitas outras coisas. Segunda questão. Nisto tudo, não nos esqueçamos nunca de que neste diagnóstico tem que colaborar o doente e a família. Portanto, já aqui foi feito o apelo à medicina narrativa, não é apenas a medicina narrativa, é a perspectiva narrativa da situação de saúde que está em causa, não apenas a medicina narrativa. Planeamento. O planeamento necessariamente integrado. E aqui salto diretamente para a caixa que está imediatamente a seguir, que é o Plano Individual de Cuidados. O Plano Individual de Cuidados é um assunto que temos elaborado conceptualmente muito, mas não só conceptualmente, estamos a tentar trabalhar com alguns contextos de saúde para o aplicar no terreno. O que é que isto quer dizer? Quer dizer simplesmente que mais importante do que partilhar informação clínica, ou seja, pôr no sistema de informação em saúde toda a informação clínica daquele doente, mais importante do que isso, e desculpe o Zé Luís de o dizer assim, mas para lhe dar a ênfase que eu acho que deve ter, é partilhar o planeamento em saúde. Todos os cuidadores têm que conhecer o que é que está planeado do ponto de vista de intervenção terapêutica para aquela pessoa. Isto tem que ser partilhado entre todos, com diferentes perfis de acesso, para que, quer a pessoa esteja no hospital, quer esteja na sua casa, quer seja o cuidador, um enfermeiro, um médico ou um fisioterapeuta, todos tenham acesso ao que está planeado e todos possam deixar rastro daquilo que andam a fazer. Isto é absolutamente essencial. Depois, a prestação de cuidados. E sobre a prestação de cuidados, de facto, também não vou poder alongar muito mais, mas seja como for, a prestação de cuidados exige coordenação. Eu também sou doente. E o que mais me incomoda é ouvir diferentes orientações de diferentes profissionais, diferentes e contraditórias. E eu sou doente com elevada literacia, julgo eu. Agora imaginem o que é não ter literacia suficiente para perceber estas contradições. Faço o quê? Esta é a questão. Portanto, a coordenação de cuidados exige que, de facto, nos assumamos de forma diferente. Estou mesmo nas conclusões e, portanto, vou rapidamente acabar. As conclusões aqui é mesmo percorrer os diversos pontos que eu já referi e, por último, deixar um apelo.
um desafio, se quiserem, aos profissionais. Eu não tenho dúvida, até porque tenho também responsabilidade nisso, não tenho dúvida que formamos profissionais de grande qualidade. Não tenho dúvida acerca disso. Não tenho dúvida que nos contextos estão profissionais de grande qualidade. Então, quer dizer que temos todas as condições para apelar a que, para além daquilo que já têm, que participem na elaboração de novos modelos de cuidados. E depois às organizações. As organizações locais também são frequentemente obstáculo à inovação. Frequentemente. Porquê? Porque também são frequentemente objeto de uma correia de transmissão que vem de cima. E, como tal, muitas vezes não deixam que a inovação aconteça nas suas organizações. Portanto, a conjugação de profissionais com vontade de mudar, com organizações que não são obstáculo à mudança, podem criar condições para que possamos ter novos modelos de cuidados que lidem com uma situação epidemiológica, com um perfil epidemiológico completamente diferente daqueles que tínhamos há alguns anos atrás. Muito obrigado pela vossa atenção, foi um gosto. Muito obrigado. E para terminarmos o painel, eu pedia ao professor Constantino Seclaridis para fazer a sua intervenção. Muito bom dia a todos. Deixem-me começar por cumprimentar os meus colegas de painel, na figura do nosso presidente de mesa, Sr. Vereador Pedro Pina. Cumprimentar também todos os presentes, talvez na pessoa do nosso presidente da Fundação, Dr. Vítor Ramos. Eu gostaria de complementar as 3 excelentes apresentações que ouvimos com uma nova tese, que é, aliás, complementar às várias teses que ouvimos esta manhã. E a minha tese é que falta-nos um modelo de governação de saúde próprio dos nossos dias. Ou seja, não temos à nossa disposição nos dias de hoje um modelo de governação de saúde que permita transformações, aquelas transformações que precisamos para que o Serviço Nacional de Saúde se salvaguarde, cresça e se transforme. E é disso que vou falar. Em primeiro lugar, naturalmente, enfim, uma breve demonstração de algumas insuficiências que, no meu ponto de vista, resultam deste déficit do modelo de governação. Em primeiro lugar, devem estar lembrados, já foi há 16 anos, passamos no Parlamento uma lei generosa que proporcionou aos portugueses a garantia do acesso aos cuidados de saúde, a garantia de que havia tempos máximos de espera garantidos. Foi uma lei muito importante, uma lei muito progressiva, foi há 16 anos, e essa lei previa 2 coisas. Primeiro, todos os anos havia uma portaria que estabelecia para aquele ano quais eram esses tempos máximos de espera garantidos. E que essa lei era altamente divulgada para que todos nós pudéssemos acompanhar a sua execução. E assim, de ano para ano, não íamos não só melhorando as condições de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, mas íamos aprendendo também quais eram aquelas dificuldades que eram o obstáculo para que o progresso pudesse ocorrer. Ora, sinto dizer que há 16 anos que isso não acontece. O último relatório da entidade reguladora para a saúde é dramático, não é? E o relatório diz mais ou menos o seguinte, eu vou só dar um exemplo rapidamente, que se olharmos para os tempos máximos de espera garantidos em cardiologia no país, grande parte das regiões, o incumprimento é superior a 90%. Ora, tempos máximos de garantias não são metas de gestão, onde 80% não é mau. A meta
para a garantia é 0 de incumprimentos. 0 de incumprimentos. E nós temos este nível de incumprimento, que tem ali facilidade em observar na sua máxima manifestação. No mesmo relatório diz outra coisa interessante, é que medimos tempos máximos de espera para cirurgia, medimos tempo máximo de espera para consultas, mas não conseguimos, há 16 anos, medir tempo de espera para os mesmos complementares de diagnóstica e terapêutica, que são o elo que falta. Para termos um retrato completo, precisamos ter consultas, meios de complementares de diagnóstica e terapêutica e intervenção, sem ter os 3 elementos. Ora, o que o relatório diz que nós há 16 anos não conseguimos fazê-lo. E não só não conseguimos fazê-lo, ano após ano, perante essa constatação, não há uma campainha que toque, não há uma luz vermelha que acenda, não há um sensor que ligue esta observação a um processo resolutivo. Nada acontece. Os profissionais deixam o Serviço Nacional de Saúde. Contava-me um colega, não há muito tempo, que um dia um jovem especialista chegou ao serviço e disse: sou insatisfeito com as condições de trabalho, elas são, como dizia há pouco o professor Pita Barros, quer dizer, há muito tempo as mesmas, e não satisfeito com elas. 6 meses depois, voltou ao serviço e disse: eu quero passar a tempo parcial. 6 meses depois voltou ao diretor de serviço e disse: eu vou-me embora. E nesse ano, nesse tempo que passou, de queixas e insatisfações sucessivas, não houve nenhuma luz vermelha que acendesse, não houve nenhuma campainha que tocasse, não houve nenhum sensor que recolhesse essa insatisfação e que dissesse: olha, um dos nossos quer ir embora, e que desse resultado a um processo resolutivo. Há anos, há cerca de 4 ou 5 anos, um grupo privado resolveu construir um novo hospital em Lisboa, ao pé do Tejo. Planeou, anunciou, começou a construção, pintou, equipou, terminou, e toda a gente sabia que no momento que terminasse, pelo menos 50 médicos do Serviço Nacional de Saúde iam sair do Serviço Nacional de Saúde para ir para aquele hospital. Toda a gente sabia, na cidade de Lisboa, que isso ia acontecer, menos o Serviço Nacional de Saúde. Porque também aqui não houve nenhuma luz vermelha que acendesse, não houve nenhuma quentinha que tocasse, não houve nenhum receptor capaz de aprender esta realidade concreta e transformá-la num processo resolutivo, numa decisão. Há cerca de 10 anos, a Fundação Gulbenkian produziu um estudo muito interessante e muito importante. O estudo é chamado Um Futuro para a Saúde, com o subtítulo Todos temos um papel a desempenhar. Foi um estudo muito divulgado, participaram um conjunto vasto de profissionais e académicos do país e foi apresentado ao Parlamento. Esse estudo tinha várias coisas muito importantes, que eu ressalto 2. Primeiro, dizia que a gestão, que há 2 pontos fundamentais: a gestão da mudança e aprendizagem contínua, gestão da mudança e aprendizagem contínua, e a necessidade de financiar a transição do processo de mudança. Isso foi há 10 anos. Nenhum desse conhecimento filtrou para o sistema de governação. Não há um processo que permita que o conhecimento em geral, tão evidente como este e tão publicitado como este, passasse de conhecimento para a ação. Não há translação, não há transferência entre o conhecimento e a governação. E também nós temos assistido, isto é nos Estados Unidos, há poucas semanas,
saiu nos Estados Unidos um estudo de avaliação sobre como é que os Estados Unidos responderam à pandemia do Covid-19. O governo não quis fazer a avaliação, o Congresso também não. Foi um conjunto de 4 fundações que contrataram 34 profissionais que fizeram esta avaliação e publicada há poucas semanas. Uma das palavras, das frases-chave da introdução deste documento é: o que encontramos foi Reflection Deficit Disorder, uma disfunção da capacidade de refletir. Recentemente está a decorrer no Reino Unido, depois de um primeiro trabalho parlamentar, uma profunda avaliação de como é que o Reino Unido, de facto, respondeu a este enorme desafio que foi a pandemia. Nós não temos entre nós nenhuma avaliação independente do que aprendemos ou que devíamos aprender com a crise da pandemia. Ora bem, dito isto, vamos então ao que isto nos oferece em termos de futuro. E o futuro é necessariamente um modelo de governação que não faça estas coisas, que evite que essas coisas aconteçam, que torne isso impossível. Vou aproveitar um esquema muito simples, parecido com o do professor Pida Barros há pouco, não é? Sobre o nosso sistema de saúde, uma coisa parecida com isto, e tentar dizer 3 ou 4 coisas que parecem importantes. O que é que deve acontecer? O que é que esperamos que aconteça? Esperamos, em primeiro lugar, que haja acesso. Em primeiro lugar, o que nós todos queremos é ter acesso aos cuidados de saúde quando eles precisamos. Absolutamente fundamental, primeira linha. Claro que não haverá nunca acesso satisfatório se não houver profissionais satisfeitos, se não tiver o Serviço Nacional de Saúde a capacidade de reter profissionais de saúde satisfeitos com o que estão a fazer. Mas para haver profissionais satisfeitos é necessário que trabalhem em unidades funcionais autónomas com a capacidade de criar aquilo que satisfaz em termos de expectativas profissionais, tanto nos hospitais como nos cuidados primários. Ora, essas unidades autónomas nunca vão acontecer se não houver um processo de contextualização que seja específico às circunstâncias de cada situação, que seja próximo e seja atempado, coisa que está longe de acontecer e que é atualmente um enorme desafio. Esse processo de contextualização, naturalmente, tem que ter em conta a necessidade de integração de cuidados. E essa integração de cuidados tem que ter em conta a centralidade da pessoa, como dizia há pouco o professor Manuel Lopes. Essa centralidade de cuidados é necessária e tem que ser vista como a capacidade de gerir o projeto, o percurso das pessoas através dos cuidados que necessitam, no sentido de ter os melhores resultados possíveis. Ora, isto não é possível sem um sistema de informação. Nada disto é possível sem um sistema de informação dos nossos dias. Não são aqueles de há 30 anos atrás. Um sistema de informação dos nossos dias. E esse sistema de informação, naturalmente, vai permitir que haja em cada comunidade uma estratégia local de saúde que vá para além do indivíduo e olhe para o conjunto da comunidade e crie uma saúde pública moderna. E nessa altura, possivelmente, é necessária alguma reorganização. Eu tenho sempre muitas dúvidas sobre as reorganizações a priori. Acho que as reorganizações devem ser um instrumento que é capaz de apoiar e aperfeiçoar estas melhorias funcionais indispensáveis. E depois, naturalmente, precisamos que haja uma governação clínica e de saúde que assegure a qualidade dos cuidados e bons resultados disto tudo. E sem isso, não sabemos o que estamos a fazer. Não sabemos se isto é o Serviço Nacional que queremos em termos de resultados. Naturalmente que, para isto tudo possa acontecer, precisamos de investimentos no Serviço Nacional de Saúde.
Mas não pode ser um investimento anual. Tem que ser um investimento plurianual. De outra forma, nenhuma dessas coisas pode acontecer. Tal como não podemos fazer uma contabilização anual, com algum sentido, também não podemos deixar de fazer uma contabilização anual se não tivermos um investimento com uma visão plurianual para o Serviço Nacional de Saúde. E só este investimento plurianual no Serviço Nacional de Saúde nos vai permitir ter uma estratégia de cooperação com o setor privado que seja decente, que seja transparente e que seja em benefício de todos. Naturalmente que isto tudo requer um conjunto de dimensões de política de saúde, facilmente, não vou ler cada uma delas, facilmente visíveis, que são absolutamente necessárias para que isto aconteça. Agora também devo acrescentar que nenhuma destas dimensões de política de saúde necessárias para que isto tudo aconteça pode acontecer sem que desculpem, só tenho que voltar atrás um segundo para dizer o seguinte. Todas essas coisas que disse têm que acontecer de uma forma articulada. Não pode ser uma coisa de cada vez. Ou seja, num sistema complexo, com grandes interações, se puxa uma das cordas, ela só vai até um certo ponto. Depois bloqueia porque o resto não muda. E não mudando o resto, esta corda não vai mais além. E a reforma dos cuidados primários é um dos melhores exemplos disso. Puxou-se a corda deu frutos interessantes, a partir da altura parou, e parou porque nada do resto, nada daquilo que temos aqui a discutir aconteceu de facto. Para que o elefante dance, é preciso tocar essas notas todas ao mesmo tempo. E, portanto, só temos um modelo de governação de facto se tivermos a capacidade de estas coisas acontecerem de facto, mas de uma forma articulada, de forma a influenciarem-se simultaneamente. Mas queria acrescentar agora também que esta governação da saúde não funciona de facto se não tivermos uma governação para a saúde no conjunto da governação. Isso é um ponto extremamente importante. E deixe-me, sem esquecer este ponto, resumir aspectos fundamentais do modelo de governação de que estamos a falar. Em primeiro lugar, naturalmente, precisamos de um dispositivo capaz de fazer isto. Precisamos de um dispositivo real, identificável, que permita analisar, dar direção e planeamento estratégico de uma forma sistémica. E não temos um dispositivo destes, nem coisa que se pareça. Porque se tivéssemos, nota-se logo. E a sua ausência é óbvia. Em segundo lugar, em termos de boa governança, precisamos de passar daquilo que chamamos uma inteligência hierárquica para uma inteligência colaborativa e uma inteligência distribuída, que era, em grande parte, a mensagem que também o professor Manuel Lopes há pouco nos passava. Em terceiro lugar, precisamos de efeitos intangíveis como confiança, liderança e discurso. O Dr. José Poças falou também em confiança, também falou em respeito, liderança e necessidade de haver um discurso sobre a mudança na saúde, um discurso da governação da saúde para a transformação do Serviço Nacional de Saúde. E, em quarto lugar, o que dizia há pouco, o papel do conjunto da governação, de uma economia para o bem-estar de todos e de um Estado empreendedor. Sem um conjunto de governação que se preocupe com a saúde, o sistema de saúde não pode ser governado convenientemente. E nós hoje sabemos de uma forma bastante sólida que isso é assim. Possivelmente, conhecem algumas das três investigadoras
que tem escrito ultimamente muito sobre governação. Governação, de uma forma geral, os novos instrumentos de governação, a forma de conseguir transformar a governação de acordo com a sociedade atual. Elas todas escreveram obras interessantes, que podem ler, estão todas traduzidas em português, mas estas 3 senhoras fazem parte de um grupo de 8, todas senhoras também, que constituem hoje o Conselho Económico para a Saúde de Todos da Organização Mundial de Saúde, e que publicou há um mês, há cerca de um mês, um importantíssimo documento sobre a economia para a saúde de todos, e que, no fundo, toca esse aspecto fundamental, que é de saber como mudar a forma de governar o país e ter uma economia para a saúde que permita que o sistema de saúde possa ser convenientemente governado. Não posso descrever o documento, ele tem 13 conclusões, vou só passá-las rapidamente para as poderem ver e acentuar as mais importantes. Escolhi 6 das mais importantes. A primeira é investir, investir, não gastar, investir. Esqueçam dessa conversa do gasto. Saúde é investimento e isso é facilmente comprovável objetivamente. Em segundo lugar, medir resultados, não só através do PIB, mas um conjunto de outras métricas que dão dimensões aos aspectos económicos, sociais de bem-estar e de prosperidade que precisamos que aconteçam para que a governação seja uma boa governação. Finalmente, o terceiro ponto, aliás, nesta primeira secção, pensar no longo prazo. Não é possível governar a saúde de ano para ano. Ou não é possível governar a saúde com contabilização anual e com orçamentos anuais. Isso é absolutamente não possível na sociedade atual. O segundo grupo de conclusões para as 13 são estas, e eu também escolhi 3 para chamar a atenção. A primeira é a capacidade em colaborar transversalmente, a tal inteligência colaborativa, a tal inteligência distribuída, absolutamente fundamental para poder uma mudança de facto. A seguir, implementar missões intersetoriais, ter objetivos e perseguir esses objetivos teimosamente através de missões que sejam através dos vários setores de governação, não só através do Ministério da Saúde. E, finalmente, nestes pontos, um Estado inteligente. Nós, confessadamente, temos um Estado marreta. Não é? E sem um Estado inteligente, nada disto pode acontecer. E todas as palavras que a gente possa dizer aqui em defesa da Segurança Nacional de Saúde são palavras vãs. Ora bem, isto leva-me a uma conclusão, que é uma conclusão que eu presumo ser importante. Com frequência vemos na comunicação social, em informações de responsáveis, que o problema é este desencontro contínuo entre a saúde e as finanças, que estão sempre à pega, que nunca estão de acordo, que uns querem fazer e outros cortam. Uns dizem que deram demais e que os outros não conseguiram produzir nada com o que foi dado. Ora, não é isso que nos falta. O que nos falta é um entendimento comum no governo e no conjunto do sistema político sobre 2 coisas fundamentais. A primeira é um entendimento comum sobre as expectativas de desempenho do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde. O que é o desempenho? O desempenho define-se como a transformação de recursos em resultados. Nós precisamos de acordar, entre nós como sociedade e o nosso governo, que com o recurso à nossa disposição para a saúde, que resultados é razoável esperar. O que é que devemos conseguir? Coisas mensuráveis, coisas visíveis, coisas tangíveis que possam ser. E esse acordo sobre quais são as expectativas
do desempenho do Serviço Nacional de Saúde e o Sistema de Saúde tem que ser um acordo do conjunto do Governo, não é acordo entre a Saúde e o Ministério das Finanças. E, naturalmente, a segunda consequência sobre esta visão conjunta é um acordo sobre a forma de realizar essas expectativas dentro de um modelo de governação que seja um governo de moderação dos nossos dias. E, para terminar, uma mensagem final para dizer que podemos pôr isto em termos de duas alternativas. Ou temos um novo modelo de governação capaz de transformar o Serviço Nacional de Saúde de acordo com as nossas aspirações e expectativas, ou haverá na nossa sociedade uma nova mitologia. O Serviço Nacional de Saúde é substituível. E eu acho que é muito mais realista, muito mais desejável, muito mais real, muito mais próprio daquilo que sabemos, pensar que não precisamos de uma alternativa ao Serviço Nacional de Saúde, precisamos disso sim, de um bom modelo de governação que seja capaz de transformar o Serviço Nacional de Saúde naquilo que todos nós precisamos. Muito obrigado. Eu pedi, entretanto, aos palestrantes que se juntem a mim, eu ia fazer esta cumplicidade, considerando que estamos muito adiantados, se estariam de acordo que encurtássemos o tempo de debate para uma, duas perguntas dirigidas às intervenções que foram realizadas, para tentar, de alguma forma, não perder aqui o tempo. Posso? Muito bem, então, eu perguntava ao plenário, à plateia, se querem colocar alguma questão a este painel, a algumas das intervenções em particular. É verdade que foram muito impactantes, mas eu penso que estão todos disponíveis para responder. Sim. Dado que ninguém tem perguntas daí, tenho eu. Não, para mim próprio, ok. Mas para os restantes. Sobretudo, nesta questão do novo modelo de governação, eu sinto sempre a necessidade de pensar num aspecto que normalmente nós falamos aqui. E eu estou de acordo com 90% das coisas que o Constantino Saclarides disse, mas há uma omissão que eu gostava de ter a tua opinião, que é: qual é a capacidade, ou qual é o mecanismo adequado que nós devemos ter neste modelo de governação para fazer sair do Serviço Nacional de Saúde aquilo que não esteja a funcionar bem? Sair pode ser fechar, pode ser transformar, pode ser mudar de alguma forma, mas qual é o mecanismo que faz isso? Porque parece-me que parte dos bloqueios que nós temos também é muitas vezes não só começar a decisão, mas muitas vezes tirar as consequências dessa decisão. E, portanto, eu gostava de deixar este desafio de qual é o mecanismo de saída, na linguagem de economista, ou qual é o mecanismo transformador quando o desempenho não é aquele que se estava à espera e que não responde às expectativas. Eu não sei se há mais alguma questão para tentarmos fechar já as perguntas dirigidas aqui ao painel. Antes de passar a palavra, depois eu dar 1 minuto a cada um de vós para poder fazer uma consideração final, se me é autorizado, uma vez que não há mais perguntas. Não havendo, então, professor, há a inquietação aqui do professor Pedro Pita Barros, e depois eu dava 1 minuto a cada um de vós para poder fazer aqui uma consideração final. Está ligado, então. Naturalmente, as inquietações do Pedro são sempre bem-vindas. Eu julgo que a resposta está no tal dispositivo de análise, planeamento e direção estratégica, que identifica qual daquelas aspectos críticos
que têm que ser vistas em conjunto estão a desfuncionar. Por exemplo, um exemplo concreto. Quando, no decurso de 16 anos, nós começamos a verificar que havia uma falência progressiva e grave na capacidade de cumprir os tempos de espera máximo garantidos, tornou-se evidente que havia um problema de retenção de profissionais de saúde. Ora, como esse problema não gritou, como não foi identificado, como não foi analisado num conjunto das questões relevantes para a governação do sistema de saúde, é evidente que passaram 16 anos e só agora, de repente, descobrimos que não temos profissionais de saúde. Portanto, nós não podemos dar uma resposta uma a uma às preocupações que o Pedro levantou. Precisamos, de facto, de um dispositivo que faça isso continuamente e profissionalmente. Não é? Não há nenhuma média empresa no país que não tenha um dispositivo de análise de planeamento de direção estratégica. E o Serviço Nacional de Saúde não tem. E não sei se o Pedro conhece onde está. O Pedro é uma pessoa mais curiosa que eu, pode ter descoberto algures onde é que esse dispositivo existe, mas eu nunca o encontrei. No Serviço Nacional de Saúde? Sim. Também não conheço. Eu então dava a cada um de vós um minuto, tem mesmo de ser um minuto para tentarmos cumprir os tempos, e começava pelo Dr. José Poças. Aquilo que eu tinha para dizer, em primeiro lugar, cumprimentar, obviamente, esta iniciativa, à qual aderi incondicionalmente, e dizer que gostei imenso das apresentações. De qualquer maneira, peço desculpa de dizer com toda a frontalidade isto que vou dizer. E eu também sou uma pessoa que, enfim, publico e reflito e também gosto da componente da especulação intelectual e etc, etc. Eu sou o único aqui que sou médico e vejo todos os dias doentes. E depois há outra dimensão que é, e essa eu não tenho, humildemente não tenho, que é ser doente. Felizmente sou muito saudável. Mas só há dois atores no meio disto que sabem o que é aquilo que está, onde se situa o âmago da questão. Que são os profissionais de saúde e são os doentes. Não há outro. É importante pensar, mas se a gente se abstrair da realidade e se não conhecermos a realidade, e foi isso que eu trouxe aqui, nós estamos a arranjar apenas arquétipos teóricos que cada vez são mais divorciados daquilo que se passa no concreto. E aquilo que se passa no concreto é de tal maneira preocupante, é de tal maneira emergente, que nós não nos podemos dar ao luxo de arranjar aspectos conceptivos demasiado complicados, demasiado para serem aplicados, já não sabe bem. Aliás, o professor Sá Claris demonstrou isso muito bem. Nós precisamos de um plano de emergência e eu temo que já não vamos a tempo. Aquilo que eu sei que se passa todos os dias no hospital. Eu tenho o meu telemóvel desligado, senão já tinha tido não sei quantos telefonemas de colegas, de doentes, com situações absolutamente inenarráveis. E todos os dias esse é o meu dia. Portanto, a gente divorciar-se que isto se passa é muito perigoso. Porque as coisas estão de tal maneira degradadas, que sem retirar o mérito dessa especulação, aliás, à qual eu também adiro, mas temos que ter uma outra estratégia de curto prazo, uma estratégia de emergência para acolher a quem é doente e a quem presta cuidados de saúde. Porque senão, quando abrimos os olhos, o edifício já ruiu, se é que não vai mesmo ruir, e muito em breve. Muito obrigado, Dr. José Poças. Professor Pedro Pita Barros. Resumir num minuto. Sim. Ouçam o que disse o José Poças, ponham um bocadinho daquilo que os outros disseram e passamos a fazer coisas. Acho que é isso o resumo. Muito obrigado.
Professor Manuel Lopes. Ok, obrigado. Também, reduzindo a um minuto, dizer que nesta discussão, e dando de alguma forma razão a outros intervenientes, falta-nos a palavra dos doentes. E, efetivamente, eu apelo sempre para que, para além das dificuldades com que os profissionais se deparam, e nunca isso esteve em causa, ponhamos-nos no papel dos doentes. Principalmente dos doentes que têm mais difícil situação de vida, porque todos nós dizemos que vivemos com dificuldade e que temos um vencimento aquém das nossas expectativas. Mas a média de vencimentos da população portuguesa, principalmente de um determinado estrato da população portuguesa, é muito inferior ao nosso, mas muito inferior mesmo. E são essas pessoas que mais precisam de cuidados. Portanto, nesta discussão não temos a participação dos doentes. Última questão. É claro que, obviamente, quem está no terreno tem todas as dificuldades a que o Dr. José Poças se referiu, mas ter uma visão a partir de uma perspectiva empírica dessas dificuldades é absolutamente crucial. De outra forma, também corremos alguns riscos. E é só. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor, então, para terminarmos o painel. Em primeiro lugar, para concordar com o Dr. José Poças, que precisamos de um plano de emergência. Aliás, a sessão desta tarde tem um pouco disso, não é? Como é que nós, em relação aos cuidados primários, conseguimos ter resposta de emergência. No entanto, não posso deixar de recordar que mesmo os planos de emergência têm que ser acompanhados pelo facto de que nós sabemos que num sistema complexo tudo está interrelacionado. E devemos ter sempre cuidado que nos planos de emergência não tomar ações que possam, a médio ou curto prazo, ter efeitos extremamente prejudiciais. Portanto, temos que combinar planos de emergência quando são necessários, e agora são necessários, com uma visão de conjunto do sistema de saúde e do conjunto da governação do país, para assegurar que respondemos às emergências sem cometer erros excessivos. Muito obrigado. E, se me permitem, em 30 segundos, queria, em primeiro lugar, agradecer o gentil convite que me foi dado para moderar esta mesa. E 3 apontamentos. Diria que o Dr. José Poças não é um pessimista. A situação é que é péssima. A segunda, pegando nas palavras do professor Pedro Pita Barros e também do professor Sacalarides, dizer o grande problema do nosso sistema democrático é que permite fazer coisas nada democráticas democraticamente. E é isso que assistimos. E, para finalizar, sabemos bastante mais do que o que pensamos. Tínhamos a capacidade política e a coragem para continuar a fazer esse caminho. Muito obrigado e continuação de um bom dia de trabalho.